Alma minha, gentil, que te partiste tão cedo desta terra descontente. Repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. E se lá no assento étereo onde tu subiste, memórias desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já tão puro nos meus olhos um dia vistes. E se vires que pode merecer a mágoa sem remédio da dor que me ficou de tão cedo assim perder-te, então vai, roga a Deus que os teus anos encurtou, para que de cá tão cedo ele também me leve a ver-te, já que tão cedo dos meus olhos ele te levou. Esses maravilhosos versos de Camões sintetizam de uma maneira elegantemente profunda, né, o sentimento da perda. No caso da poesia, ele fala da perda de uma pessoa amada, né, e tudo indica que a pessoa veio a falecer. É interessante essa reflexão que a vida nos obriga a fazer quando estamos diante de uma situação que envolve um luto. Muitas pessoas associam a ideia de luto somente a morte de alguém. Mas o luto é algo que vai muito além disso, tá? O luto está sim relacionado à morte, mas não somente a morte de alguém, mas a morte de algo, a morte de um sentimento, a morte de uma situação, a morte de um ciclo. Nós estamos aí no fim de ano, né? Estamos diante da morte de um ciclo. O ciclo que nós chamamos ano de 2024 está chegando ao seu fim. Então isso, de certa forma, também é um luto. Então tudo aquilo que tem um fim dentro da nossa vida é uma espécie de luto, né? Fim de um relacionamento é um luto. E o maior problema da maior parte das pessoas é que elas têm uma grande dificuldade de lidar com a perda. Porque toda perda deixa o quê? Um vazio. E o que é o vazio? Não é verdade? O vazio é o nosso ponto de criação. Tudo começa no vazio. Por isso que a gente sente tanto medo do vazio, né? O vazio é o retorno ao nosso início, eu costumo dizer, né? Afinal, nós viemos do vazio. Nós viemos do nada. E em cima do nada viemos construindo tudo que conhecemos. Não é verdade? Só que olha, o vazio nos remete à construção ou à reconstrução, né? Morreu um ente querido, a gente tem que aprender a construir o nosso caminho, convivendo com a ausência, né, desse ente. Terminamos um relacionamento, teremos que caminhar a partir de então, né, sozinhos ou, como eu costumo dizer, com a companhia de nós mesmos. E aí, meus queridos amigos, o que vai fazer a diferença de uma pessoa para outra é justamente a maneira como cada qual elabora o seu luto. O que eu posso deixar aí como sugestão é entender que a melhor maneira da gente fazer permanecer vivo dentro da gente aquilo que morreu, aquilo que não existe mais aqui dentro do nosso plano físico, é praticando aquilo que de melhor aprendemos, seja com a pessoa, seja com a situação, seja com o relacionamento, né? A gente tem que carregar com a gente aquilo que faz a gente ser melhor do que a gente é. Não adianta eu carregar comigo aquilo que me puxa para baixo, aquilo que pesa, aquilo que vai me fazer cair. Caído eu não vou a lugar nenhum.
caído, eu só me encerro em mim mesmo. E o excesso de si mesmo é o que geralmente causa a morbidez e a doença. Portanto, pense nisso.